gente! Tudo bem? Bora falar sobre alguns ingredientes que matam a minha fome e pode te ajudar também? Então vamos! Muito bem-vindos à minha cozinha! Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Cartossi, eu tenho intolerância ao glúten e à lactose e hoje eu vou dar algumas dicas de alguns ingredientes que na minha cozinha não podem faltar porque me livram da fome! Primeiro, vamos só bater um papinho rapidinho. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Quando eu descobri, há quase 10 anos que eu era intolerante ao glúten e à lactose, e sou ainda, eu fiquei com muita dúvida, eu fiquei assim pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou comer? Com o passar dos anos, eu fui adotando alguns hábitos alimentares de acordo com essa dieta sem glúten e sem lactose. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar das minhas pra vocês panquequinhas que sim, não podem faltar no meu dia a seguir uma dia. dieta barata e sem glúten e sem lactose e não passar fome e não passar vontade e muito menos não se alimentar. Bom, o primeiro item que não pode faltar de jeito nenhum na minha casa, quando eu vejo que tá acabando, eu já corro lá para comprar antes que acabe, é o ovo! Nossa, que mágica! O ovo, gente, o ovo é o primeiro item que eu não deixo faltar na minha casa de jeito nenhum. Ele me salva no café da manhã, ele me salva no café da tarde, porque ele é a base principal das minhas panquequinhas matinais. Vou até deixar para vocês aqui uma foto. Então, o ovo fica sendo aí o primeiro item mais requisitado dessa minha lista, eu não vivo sem. Próximo item da minha lista que não pode faltar em casa é a banana! Sim, a banana! Porque ela também compõe os ingredientes das minhas panquequinhas que eu tanto amo. E com a banana eu também faço cuscuz, com a banana eu faço diversas receitas no meu dia a dia, praticamente todo dia. Praticamente eu tô mentindo, é realmente todo dia. Todo dia eu como banana, todo dia eu levo a banana em alguma receita aqui na minha cozinha. Outro item que não pode faltar na minha cozinha, obviamente para concluir essas receitas onde eu uso banana, onde eu uso o ovo, é a tapioca! Sim! Aqui está a tapioca, gente. Tapioca, essa goma de mandioca hidratada que a gente encontra em qualquer mercado, tá bom? Tanto faz a marca, eu sempre vou ter tapioca em casa. Até mesmo para comer tapioca com ovo mexido ou com um queijinho vegano por cima, assim, ou para fazer a panquequinha que eu já mostrei para vocês e vai a tapioca. E por falar em queijinho vegano, aqui está ele! Queijo! Às vezes eu consumo queijo zero lactose, mas na maioria das vezes eu procuro nas casas de produtos naturais ou em supermercados onde tem alguma seção vegana, queijo vegano. Gente, isso aqui eu não vivo sem, eu sou a louca dos derivados de leite e com as intolerâncias, principalmente a intolerância à lactose, eu me vi assim numa situação, eu falei, meu Deus, e agora? Não vou mais comer queijo? Eu me habituei a gostar do queijo vegano, dessas outras opções, mas assim, às vezes as pessoas não gostam muito, mas no fundo, tudo é uma questão de hábito, viu? Hoje em dia eu me acostumei até a tomar café sem açúcar, gente. Isso pra mim era coisa de outro mundo, entendeu? Mas é hábito. O açúcar eu posso tomar, tá? Isso é só frescura mesmo, eu não quero mais o açúcar no meu café. Mas eu tô dizendo que é uma questão de hábito. Então o queijo vegano pra mim, eu nem vou mostrar direito porque assim, independente da marca, tá bom? Eu não costumo comprar, eu vou comprar só dessa marca ou outra. Eu vou provando até eu encontrar aquele que eu me adequo melhor. E aí, pronto. Eu uso queijo
pro meu cuscuz, eu uso queijo na minha tapioca, uso queijo nas receitas sem glúten que eu faço. Queijo não pode faltar. Bom, e já que eu falei, eu acho que eu já citei umas 2 ou 3 vezes o cuscuz, então o cuscuz. Aqui eu tenho um pacotinho que já tá quase acabando, porque eu realmente como bastante. Gente, olha, pra quem não conhece aqui de São Paulo, né, enfim, não sei, a gente encontra com farinha de milho flocada, tá bom? Essa daqui no caso é sem sal e você encontra nessas casas de produtos nordestinos, sabe, Casa do Norte? Eu compro lá, por exemplo, e adoro, gente, não vivo sem. Olha, é uma mão na roda quando você tá assim de tarde, sem ter o que comer, e aí você pensa, poderia fazer um cuscuz. E se você ainda não provou o cuscuz, tenta, prova. Eu tenho certeza, se você colocar os recheios certos, você não vai mais ficar sem. E é livre de glúten, livre de lactose, permitido pra mim, talvez permitido pra você também. Vocês estão percebendo que a maioria desses ingredientes que eu estou mostrando é para preparo, né? Sim, porque às vezes os produtos que eu encontro nos mercados que são sem glúten ou sem lactose, muitas vezes ou são muito caros, ou não são tão gostosos assim. Então no meu dia a dia eu realmente prefiro eu mesma preparar o meu café da manhã e o meu café da tarde, e eu deixo esses mais industrializados que a gente encontra no mercado para matar aquela fominha quando a gente não tá em casa, porque não, eu não posso sair sem me programar, sem pensar se eu vou ficar com fome ou eu não vou ficar com fome, e eu não tô em casa, o que eu faço? Então eu sempre tenho alguma coisinha na bolsa. Então esses que a gente encontra no mercado eu procuro realmente deixar na bolsa para essas horas, mas quando eu estou em casa eu tento fazer o que eu posso comer. E o próximo item que não pode faltar aqui em casa, que quando tá acabando eu já vou lá correndo também para comprar, é a aveia! Aveia, olha só, gente, isso aqui não é propaganda, tá? É só para vocês verem que eu tenho sempre à mão farinha de aveia. Às vezes, se eu não encontro a farinha de aveia, eu compro a aveia em flocos mesmo, né, aveia flocada, e bato no processador ou no liquidificador, e aí ela vira farinha, e com essa farinha eu aumento o índice nutritivo das minhas receitas. Então a aveia é outro item que não falta. Ainda falando sobre farinhas, ai, quem é intolerante ao glúten vai conhecer, acredito eu. Ou se você tem alguém na sua família que é intolerante ao glúten, então não deixe faltar essa farinha na sua casa. E eu estou falando da farinha de arroz. Farinha de arroz, gente, farinha de arroz não contém glúten e vocês sempre podem substituir pela farinha de trigo. É claro que não vai ser a mesma coisa, não é mesmo? A gente sabe que o glúten presente no trigo é justamente a substância que dá liga nas receitas, né? No bolo, no pão, enfim. Mas para nós que não podemos consumir o trigo e o glúten, então a farinha de arroz é uma maravilhosa substituta. Sim, eu faço bolo com ela, eu faço empanados com ela. É claro que eu não sou tudo isso na cozinha, tá, gente? Eu não faço, coisas mirabolantes. Mas eu quebro um galho. Aí a farinha de arroz me ajuda. Então, ela também não falta na minha cozinha. Toda vez que eu vejo que tá acabando, eu corro no mercado para comprar, e ela não é tão cara. Isso é muito bom. Outro item que está aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês agora, que não pode faltar de jeito nenhum, é o chocolate em pó. Vou fazer bem assim, porque eu não estou fazendo propaganda, não é mesmo? Todo mundo sabe o que é isso. Enfim, gente, chocolate em pó solúvel ou cacau 100%. Esse aqui é 50%. Eu, particularmente, prefiro 100%. Porém, é um pouquinho mais difícil de encontrar, então quando eu não encontro, tô com um pouquinho mais de pressa, eu pego esse 50%. Eu sempre consumo dessa marca ou
algumas outras específicas, porque eu sei que essa não contém glúten. Então, se você é intolerante ao glúten, toma cuidado com isso, tá bom? Não tem lactose, mas algumas marcas podem ter glúten. Então, vocês fiquem atentos se forem consumir. Por que que eu sempre tenho em casa? Porque eu gosto também de fazer algumas panquequinhas ou alguns bolinhos bem fáceis, rápidos e práticos com chocolate. E também para fazer caldas, né, de bolo, enfim. A gente não pode comer bolo de fora, então eu sempre costumo fazer os meus bolinhos da tarde, assim. Para quem me segue no Instagram, pode ver que eu sempre tô postando ali uma receitinha que eu acabei de fazer e eu gosto de completar com uma cobertura ou então eu ponho o chocolate no preparo. Então eu gosto sempre de ter em casa para quando vem aquela vontade de comer um docinho ou de fazer um bolinho, dar uma incrementada nele. E aproveitando que eu estou falando sobre calda de bolo e tudo mais, não pode faltar de jeito nenhum na minha casa o leite de coco. O leite de coco não tem lactose, não tem glúten e eu super uso para fazer as caldas de chocolate. Gente, eu sou a louca da calda. Bolo pra mim tem que ter calda. Então, eu sempre uno esses dois pra fazer as minhas misturinhas com chocolate, mais uma vez, quando eu quero comer um docinho. Graças a Deus eu não tenho problemas com açúcar, né? Então gente, só pra lembrar, eu não vivo uma dieta do glúten ou da lactose pra emagrecer, nada disso, tá bom? Eu nem recomendo. Na verdade, quem sou eu, né, pra recomendar também alguma coisa? Mas na verdade eu sigo porque eu sou intolerante, porque eu não posso consumir. Então eu busco artifícios para substituir o que eu não posso. Então o leite de coco substitui muito bem quando eu quero fazer alguma receita. Por quê? Porque ele é barato e prático. Tem outros leites vegetais que a gente encontra nos mercados, por exemplo, leite de amêndoas, leite de arroz, só que pra mim não funciona muito, porque eu não costumo tomar esses leites como a gente toma o leite de vaca, por exemplo, né? Tomando com café ou tomando com achocolatado. Eu não tomo eles, não gosto. Então eu uso mesmo o leite de coco só para receitas. E se eu compro essa caixinha que é maior, né, desses leites vegetais, então fica estragando na geladeira, não é boa experiência para mim. Então eu gosto de comprar esses que vêm num frasquinho menor, que eu já utilizo naquela receita e pronto, acabou. E sempre tem aqui em casa. E por último, porém não menos importante, são os snacks. Que são? Gente, eu sempre vou ter um biscoitinho de polvilho em casa, porque às vezes bate aquela fominha e você tá com pressa, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente tá trabalhando muito em casa e aí você quer beliscar alguma coisinha. Então não tem glúten, algumas marcas têm leite, então eu tomo esse cuidado para comprar aquelas que não contêm leite. Então você procura, né, se você for intolerante à lactose, alguma marca que não tenha leite. Porém, a maioria não tem glúten, mas sempre verifiquem o rótulo, porque pode conter aquela contaminação cruzada que eu já falei para vocês. E aí eu também sempre tenho, por exemplo, um pãozinho de mel que eu compro nos mercados, ou uma bolachinha, né? Uma bolachinha. Por quê, gente? Porque a gente sabe que às vezes não dá tempo de fazer e às vezes você não está em casa. Então sabe aquilo que eu falei sobre a bolsa? É muito bom você ter algum desses artifícios na bolsa, porque assim você não fica com fome, não passa vontade e come. Bom, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo, com essas diquinhas. Esses são os produtos que eu não deixo faltar em casa de jeito nenhum, porque sim, salvam a minha fome, salvam a minha vida. O importante é a gente sempre estar feliz e em equilíbrio. Eu acho que quando a gente descobre, né, que a gente tem alguma limitação alimentar, vem assim um baque, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Pelo menos isso se passou na minha cabeça na época. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que, calma, dá pra viver, dá pra ser feliz e dá pra comer. A gente só precisa
reorganizar a nossa vida, reorganizar alguns hábitos e aí tudo vai dar certo. Então, tenham sempre em mãos algo para você poder comer, beliscar, algo para você poder preparar. Pense em você, não deixa faltar, porque para mim, pelo menos, o pior não é não poder comer aquilo que a outra pessoa está comendo e tem glúten, tem lactose. Para mim, o pior é não ter nada para comer. Então, se você sempre tem alguma coisinha à mão, então já fica mais fácil, porque com a fome é difícil de lidar. Com a vontade é mais fácil, agora com a fome, aí o bicho pega. Por isso é legal ter sempre alguma coisinha. Tá bom, gente? Então, um grande beijo, espero ter ajudado vocês de alguma forma e até o próximo vídeo.